Você aprendeu desde muito cedo que ser aceito é uma questão de sobrevivência. Mas no sentido silencioso, não no sentido dramático da palavra. Social. Você percebe que certas opiniões causam desconforto, que certos traços seus fazem as pessoas se afastarem, que determinadas partes da sua personalidade geram silêncio, tensão, rejeição. Então você faz algo que parece pequeno no começo. Você ajusta, você ri quando não acha graça, concorda quando não acredita, silencia quando quer falar, diminui quando quer aparecer. Isso funciona. As pessoas gostam mais de você, as interações ficam mais suaves, os conflitos diminuem, você passa a pertencer. Mas existe um paradoxo escondido aqui. Aquilo que te ajudou a ser aceito agora está te impedindo de ser visto. Porque cada vez que você adapta sua forma de pensar, falar ou agir para manter a harmonia social, você envia uma mensagem muito específica para o seu próprio sistema nervoso. Quem eu sou de verdade não é seguro. E com o tempo, essa adaptação deixa de ser uma escolha estratégica e passa a ser um reflexo automático. Você não está mais decidindo se deve se ajustar. Você simplesmente se ajusta, sem perceber. Você começa a viver dentro de uma versão socialmente aceitável de si mesmo. E o mais perigoso, ninguém te ensinou que isso acontece. Porque existem leis sociais invisíveis que regem aceitação, status e pertencimento. Leis que você aprende sem saber que está aprendendo. As 3 leis da psicologia social que ninguém te conta. A primeira dessas leis nasce de algo chamado apego social condicional. Durante o desenvolvimento, especialmente na infância e adolescência, o cérebro humano passa por um processo intenso de mapeamento social. O sistema límbico, responsável por detectar ameaças, aprende rapidamente que rejeição social ativa os mesmos circuitos neurais da dor física. Isso não é metáfora. Seu cérebro literalmente interpreta a exclusão como perigo. Então ele cria estratégias para evitar esse perigo. Uma dessas estratégias é chamada de hipervigilância social. Você começa a monitorar constantemente o ambiente. Como estou sendo percebido? Isso que eu disse foi estranho? Eles gostaram de mim? Será que exagerei? Será que fui demais? Esse estado de monitoramento constante ativa a chamada Default Mode Network, a rede neural responsável por autorreferência e simulação mental. Ela começa a prever o que devo dizer para ser aceito, como devo agir para não causar rejeição. Com o tempo, isso se transforma em algo mais profundo, autocensura automática. Você não expressa menos porque quer, você expressa menos porque seu cérebro acredita que isso é necessário para manter pertencimento. E aqui entra a primeira lei. Lei 1, o grupo recompensa. Previsibilidade, não autenticidade. Ser previsível é seguro. Ser autêntico é arriscado. Mas existe um custo que raramente é reconhecido. Porque cada vez que você troca autenticidade por aceitação, você perde acesso a partes de si mesmo. Você aprende a esconder entusiasmo, a suavizar opiniões, a disfarçar ambições, a minimizar conquistas. Você se torna socialmente funcional, mas internamente fragmentado. Existe um tipo de luto aqui. O luto por quem você poderia ter sido se não tivesse aprendido tão cedo que ser totalmente você mesmo poderia te custar conexão. Como disse Carl Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas tornar-se quem você é exige tolerar a possibilidade de não ser aceito. E é por isso que surge a segunda lei. Lei 2. Pertencimento. Social frequentemente exige a supressão da individualidade. Você começa a medir suas palavras, a antecipar julgamentos, a editar sua personalidade. Não porque você é falso, mas porque você está tentando não ser abandonado. O medo central aqui não é rejeição intelectual, é rejeição emocional. É ser visto e não ser escolhido. Na vida adulta, isso não desaparece. Ele apenas muda de forma. Você pode evitar discordar em reuniões mesmo quando sabe que está certo. Sentir ansiedade antes de expressar uma opinião honesta. Adaptar sua personalidade dependendo de quem está por perto. Ter dificuldade em estabelecer limites claros. Sentir culpa ao dizer não. Minimizar suas próprias conquistas para não parecer arrogante. Sentir exaustão após interações sociais longas. Eles se tornam adultos que parecem adaptáveis, mas que, na verdade, estão constantemente performando. E isso leva à terceira lei. Lei 3. Quanto mais você se adapta para pertencer, mais perde a sensação de identidade. Você começa a perguntar: o que eu realmente gosto? O que eu realmente penso? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Porque a adaptação prolongada cria uma distância entre o self-social e o self-autêntico. E essa distância se manifesta como síndrome do impostor, sensação de vazio, dificuldade em tomar decisões, medo de
Julgamento, necessidade constante de validação externa, mas isso não é sua personalidade, é sua estratégia de sobrevivência. 5. Cura, conclusão e afirmação. Desaprender essas leis exige prática. Práticas como reparentalização da criança interior, shadow work, exposição gradual à autenticidade, estabelecimento de limites conscientes, porque o objetivo não é parar de se adaptar, é parar de desaparecer. Você não precisa ser aceito por todos, você precisa ser reconhecido por si mesmo. Como Jung também disse, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Talvez você não tenha perdido sua identidade. Talvez você apenas tenha aprendido a escondê-la muito bem. E agora? O trabalho não é se consertar, é se reintegrar.